meditar em Lucas, no capítulo 13. Lucas 13. Versículo Não. em diante, até os 5 inicialmente. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que sois galileus, que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmão, sendo bem objetivo aqui com o texto, nós encontramos Jesus conversando. Na verdade, ele recebe uma notícia, né? Contam a Jesus sobre a história misturou o sangue dos galileus com o do sacrifício. Não se tem muitas. Na verdade, a Bíblia não tem um relato detalhado sobre isso, bem a significar. No entanto, outras fontes nos sinalizam que era uma questão de rebelião, né, em relação ao povo de Jerusalém, em oposição ao mandato, né, à tirania, na verdade, o domínio do povo romano, ao Império Romano. E acabou que Pilatos ordenou um ataque dentro do templo, misturando, né, o sangue daqueles que estavam fazendo seus sacrifícios, ordenando sacrifícios com aqueles que estavam se rebelando. Esse é o primeiro fato que chegam a contar para Jesus. Jesus, então, menciona uma outra história, que também nós não temos muitas informações, na verdade só essa citação. É uma tragédia, pois houve uma queda de uma torre e pereceram outros cidadãos de Jerusalém. Normalmente, no relato bíblico, quando Jesus tem uma ação sobrenatural, o escritor ele menciona, né? Jesus sabia o que passava no coração deles. Jesus, sabendo da intenção, menciona isso. No entanto, aqui não há um comentário do escritor sobre essa percepção sobrenatural de Jesus, sobre a intenção daqueles que trouxeram essa informação a ele. Mas Jesus faz questão de mencionar qual é a intenção deles, mesmo eles não dizendo a ele. Jesus diz que a intenção daqueles homens era uma superstição ou uma arrogância. Mas por que uma superstição? Porque passava no coração do povo judeu aquele preciosismo em relação a por fazer aquilo que é a vontade de Deus, por temer, por sacrificar, por serem o povo escolhido de Deus, eles não seriam vítimas de tragédias, eles não seriam atingidos pelas maldades dos homens, por conta de serem o povo de Deus. Até mesmo ali, quando o povo estava no Antigo Testamento para ser invadido, eles confiavam que não seriam invadidos pela Babilônia, justamente pelo templo. Eu tenho o templo do Senhor está do nosso lado. Em outro momento, também ali, no templo de
Samuel, jovem ainda, os filhos de Eli que levaram a arca para o campo de batalha contra os filisteus. Então existia uma certa superstição em relação a, por estarmos com Deus, podemos fazer o que quiser, que nada vai nos atingir. Mas Jesus está dizendo que não. A segunda questão que Jesus está condenando e apontando é uma arrogância espiritual daquele povo, pois aqueles que contaram se viam numa condição espiritual e mais santa do que aqueles que haviam perecido. Tanto aqueles que pereceram pelas mãos de Pilatos, quanto pela queda da torre. Jesus mesmo fala: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que outros galileus? Ou pensam que aqueles moradores de Jerusalém também eram mais pecadores? Jesus deixa claro que não é o pecado da pessoa que configura o quanto ela sofre ou sofrerá durante a vida ou na hora da morte. Isso também é muito claro para nós ao lermos o livro de Jó. Nós percebemos ali que um dos seus amigos, né, amigos, a gente pode dizer assim, chegou e estava ali dizendo: você pecou, você fez alguma coisa, você não é possível que você esteja sofrendo tanto por sem ter pecado. Confesse, confesse. Mas Jesus está dizendo que não. É claro que uma vida de prática de pecado, naturalmente, tá, conduz tanto a uma vida de sofrimento, quanto a certas circunstâncias de mortes que são difíceis, pavorosas. Mas tragédias chegam tanto para justo quanto para injusto. Isso nós podemos ler também uma referência lá em Eclesiastes, no versículo 1 ao versículo 5 diz assim: deveras me apliquei todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, que esta é a sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro também, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem no juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperanças, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Quem não se arrepende, apesar de ter uma morte que pode ser menos feia ou trágica, perecerá de igual forma ao que teve a morte feia e trágica. É o que Jesus termina o seu relato ali em Lucas 13, mencionando. Ele conta que não é a condição da sua morte que sinaliza como é a sua vida. Mas o pecado, a falta de arrependimento, é que de fato irá conduzir a sua vida para a vida eterna. Então Jesus propõe uma parábola para sinalizar sobre isso. Então Jesus, Lucas 13, versículo 6 em diante.
Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que porque ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e que ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Jesus então conduz aqueles que estavam ouvindo a ele a sair do pensamento daqueles que estão ali, pereceram, tanto pela ordenança de Pilatos, quanto pela tragédia causada pela torre, e eles lhe diz que eles pereceram. No entanto, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não olharem ou ao ouvirem a voz do Senhor, a proclamação do Evangelho, não mudarem, né, o seu modo de agir, não se converterem das suas más ações, irão perecer de igual modo. Então, o importante para Jesus, mais do que a vida, de como a pessoa faleceu, se houve arrependimento das suas vidas. E ele vem falar sobre as aplicações sobre esse texto para nossas vidas hoje. Nós somos convidados, então, a uma humildade, a uma vida de humildade, a uma vida que não só é aquela que nós falamos, mas uma vida espiritual, que é percebida no nosso modo de viver. Nós também somos convidados a nos doermos pelos que vivem em práticas pecaminosas, pedindo a Deus pelo arrependimento deles. Nós também somos chamados a orar e socorrer aqueles que estejam passando por esses momentos de tragédias causadas pelos homens ou até mesmo inesperados, como essa que nós temos visto aí na região sul do país e, de uma forma geral, no mundo. Nós também somos chamados a orar para nós termos a nossa fé inabalável, para diante dessas provações nós nos mantermos firmes, nós estarmos cientes daquilo que o Senhor operou e nossas vidas transcende aquilo que acontece com a nossa vida aqui, enquanto estamos aqui na Terra. E por fim, refletir de que se há vida, há esperança de arrependimento, tanto para nós quanto para aqueles que nos ouvem. Então, é aquele viticultor que está ali ainda semeando, cavando. Então, assim nós também devemos insistir e perseverar na obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Então é isso, irmãos. Agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Amém, amém.